Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. No livro de Lucas, capítulo 2, versículo 11, e vamos continuar desenvolvendo o tema Conhecendo o Verdadeiro Jesus. Conhecendo o Verdadeiro Jesus. Esta é a sexta mensagem, né, que o pastor faz sobre este tema. Então, Lucas 2, versículo 11. O anjo aparece aos pastores que estavam ali próximo à cidade de Belém. E ele diz assim no versículo 11: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vamos orar a Deus para que o Espírito Santo fale ao nosso coração sobre esta palavra, em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Tu és o Deus bendito, o soberano dos reis da terra, o Senhor de senhores, aquele que vive e reina, aquele que detém todo o poder e toda a autoridade, e não há outro semelhante a Ti. Tu és o Senhor, Tu és o Deus Supremo, e nós somos os Teus eleitos, nós somos os Teus escolhidos, nós somos os Teus pequeninos, meu Pai. Estamos aqui nessa noite por uma vontade soberana Tua, porque não há nada mais precioso para a nossa vida do que estarmos na Tua casa, estarmos no Teu santo templo, ouvindo a palavra da Tua graça, a palavra da verdade, que é a única palavra capaz de edificar a nossa vida, capaz de nos dar herança, capaz de fazer com que nós estejamos edificados sobre um fundamento sólido de ouro, de prata e de pedras preciosas. Queremos crescer no Teu conhecimento nessa noite. Então fala ao nosso espírito, dai-nos entendimento sobre a Tua palavra. Usa-me, meu Deus, como instrumento Teu. Inspira-me, porque a minha suficiência vem de Ti. Eu dependo de Ti. É o Senhor que me capacita a falar da Tua palavra. E que tudo que for falado, tudo que for proclamado nesta noite, seja para a Tua honra, seja para a Tua glória. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos digam amém e amém. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Vocês estão ouvindo bem aí? O som tá bom aí atrás? Ou tá baixo? Hã? Tá bom? Ok, graças a Deus. Apesar de estar sem qualidade, mas tá bom, né? Então vamos lá, né? Sempre que eu chego eu reclamo do som, já reparou isso? Será que só eu que tenho ouvido para isso, né? Que coisa impressionante, né? Esses meninos vivem com música e não conseguem ter um bom ouvido para saber quando o som tá bom, quando o som tá ruim. Aí tá ficando um pouquinho pior, né, João? Vamos lá. Olha, meus irmãos amados, eleitos de Deus, nós vamos continuar nessa noite desenvolvendo esse tema, conhecendo o verdadeiro Jesus, porque isso é tão importante, sabe, meus irmãos, que quanto mais você conhece Deus, quanto mais você se aprofunda no conhecimento de Deus, mais Deus vai ficando refletido, a imagem de Deus, né? Ela vai ficando refletida na tua vida. Quanto mais nós conhecemos Deus, mais a igreja vai ficando madura, a igreja vai ficando edificada sobre rocha. Quanto mais a igreja conhece Jesus, mais o povo de Deus vai ficando imune ao ataque das heresias, dos ensinos de demônio. As pessoas vão ficando imunes a qualquer tipo de manipulação. Aí você vê a importância que tem uma igreja como esta. Porque essa igreja, ela não é uma igreja qualquer, ela não é uma igreja comum. Esta é uma igreja onde você ouve a verdadeira palavra de Deus, o evangelho da graça de Deus, aquele evangelho que é único para a igreja e que o Cristo ressuscitado revelou ao apóstolo Tiago. Não foi a Tiago? Ele revelou a quem? Ao apóstolo São Paulo. Então, nesta igreja, tu ouves a palavra da graça de Deus. E eu vou dizer para você uma coisa, meu irmão. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo,
que não conheça esta verdade da graça de Deus, ela acaba vivendo num estado de ansiedade muito grande. Porque o conhecimento da graça de Deus tira da nossa vida aquelas ansiedades, aqueles anseios, aquelas preocupações que era uma constante nos nossos dias no passado. Você vê que a própria situação do nosso país, nós vivemos num país muito conturbado, né? Contribui para que as pessoas vivam num estado de ansiedade tremendo. Veja a situação econômica, a situação social, os escândalos, né, que se multiplicam aí a cada dia e a cada instante. O desemprego, a fome, né, os problemas de toda ordem, a violência, as drogas. Então tudo isto faz com que as pessoas vivam no seu dia a dia num estado de ansiedade tremendo. Isso aí é uma coisa terrível nos dias de hoje, é um dos grandes males que tem afligido a humanidade nos dias de agora. Só que esse estado de ansiedade, ele acaba gerando um desequilíbrio emocional, né, na vida da pessoa. Acaba gerando um desequilíbrio emocional, e é por esta razão que a Organização Mundial de Saúde já traz essas estatísticas. Uma grande parte da população mundial hoje recorre aos calmantes, recorre aos antidistônicos, elas vivem buscando recurso no analista, elas vão ao psicólogo, as pessoas vivem fazendo tratamento em clínicas psiquiátricas. Porque uma pessoa desequilibrada emocionalmente, ela começa a ter várias carências. Ela começa a ter uma carência na vida afetiva, ela começa a ter carências na vida sentimental. Bom, ela começa a ter carência de toda ordem. Toda pessoa que está desequilibrada emocionalmente, psicologicamente, ela é uma pessoa tremendamente carente. E toda pessoa carente é uma pessoa de baixa autoestima. Vou repetir, toda pessoa carente é uma pessoa de baixa autoestima. Ela não se valoriza, ela não se ama, ela é uma pessoa que carrega muitos complexos, normalmente complexos de inferioridade. Agora você diz, pastor, qual é o remédio para curar todos esses males, que, como o irmão está dizendo, aflige a grande maioria, né, da população mundial? Porque jejum não funciona, sacrifícios, muito menos ainda. Obediências a doutrinas de homens, as pessoas se submeterem, né, às tradições religiosas, também não funciona. Corrente de libertação, sal, rosa, óleo na cabeça, copo com água na frente do rádio. Não, essas coisas muito menos, porque as pessoas que recorrem a esse tipo de coisa, elas ficam mais desequilibradas ainda. Aí é que elas ficam muito mais perturbadas. Então, qual é o remédio que tem realmente eficácia contra esse problema? Olha, só tem um remédio. Qual é o remédio, pastor? É a pessoa crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Você está dormindo? Quem está sem vida, diga amém. Oh, mas vocês parecem que estão dormindo? Vocês não estão ouvindo o que o pastor está pregando? Sim ou não? Ah, pensei que não estivesse ouvindo, né? Você tem que dizer amém, você tem que se regozijar com essas coisas aqui. Então, o remédio eficaz é a pessoa crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Por isso que na nossa igreja, no nosso ministério, vidas têm sido reorganizadas, famílias têm sido reorganizadas. Por quê? Porque esta igreja, ela simplesmente resgatou a verdade da Bíblia Sagrada para o púlpito. Ela trouxe de volta ao púlpito estas verdades que têm sido tão ocultadas do povo de Deus. Você lembra que Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A maioria do povo de Deus vive aí fora escravo, meu irmão, escravo de uma vida de angústia. As pessoas vivem escravizadas com depressão, com baixa autoestima, porque elas não têm o conhecimento desta verdade aqui. A verdade da nossa preexistência com Deus, a verdade da nossa predestinação, a verdade da soberania de Deus, a verdade de que o nosso nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, a verdade que nós estamos hoje nas mãos de Jesus e que das mãos de Jesus ninguém nos arrebatará mais. Então, o conhecimento destas verdades acaba gerando o quê? Segurança, traz descanso, né? Você passa a viver no descanso de Deus. É por isso, seu Raimundo, que Deus levantou esse ministério da Igreja Evangélica Cristo é Vida
para que nós pudéssemos levar o povo de Deus a crescer na graça e no conhecimento pleno de Deus, no conhecimento pleno de Jesus. Eu lembro que, já fazia, acredito que mais de um ano, né? Nós chamamos um engenheiro aqui, igreja, para mexer no som dessa igreja aqui, que até hoje continua com problemas, né? E ele veio, e ele estava já aqui há uns 3 meses trabalhando na igreja, mexendo no som. E um dia eu lembro que ele foi ao meu gabinete e disse: pastor Carlos Magno, olha, desde o primeiro dia que eu entrei nessa igreja, que eu percebi alguma coisa diferente nessa igreja. O povo dessa igreja, pastor, é diferente do povo de qualquer outra igreja onde eu tenho ido. Ele também é crente, ele também é evangélico. Eu digo, por quê? Ele disse, porque aqui, pastor, a gente vê vida no rosto das pessoas, aqui todo mundo tem um sorriso, aqui todo mundo tem um semblante de felicidade, de confiança, aqui todo mundo tem uma palavra positiva nos lábios. Você vê que as pessoas percebem isto, né? O que faz isso? O conhecimento da graça de Deus. Porque, irmãos, só a mensagem da graça de Deus tem o poder de reorganizar a vida das pessoas. Só esta mensagem da graça de Deus tem o poder de devolver a paz, de devolver a autoestima, de devolver a confiança plena em Deus. Nenhuma outra palavra pode fazer isso. Só a palavra da graça de Deus. Por isso que Paulo disse aos pastores de Éfeso: eu vos encomendo ao Senhor e a palavra da sua lei. Não. E a palavra da sua graça. Então, eu quis fazer essa introdução para que nós possamos continuar agora falando sobre os nomes de Jesus. Porque eu tenho dito aqui que quando se conhece os nomes de Deus, é que você conhece a natureza de Deus. É através do conhecimento dos nomes de Deus que você conhece os atributos de Deus, que você conhece toda a essência do Deus da Bíblia. Cada nome que a Bíblia revela de Deus, ela revela alguma coisa dessa natureza divina. Ela revela alguma coisa da personalidade de Deus. Por isso que ninguém pode conhecer Deus se não conhecer os nomes de Deus. E você lembra que o pastor já disse aqui, que a Bíblia mostra, de Gênesis a Apocalipse, mais de 700 nomes e títulos que são atribuídos ao nosso Deus. Então nós temos que conhecer os nomes de Deus para que nós possamos conhecer Deus de uma forma segura, para que nós possamos conhecer aquele que nos predestinou em amor, aquele que escreveu os nossos nomes no livro da vida, né? No último culto que eu fiz aqui na igreja, antes de eu fazer a viagem à Fortaleza, eu disse aqui que nós íamos estudar alguns nomes que dizem respeito à salvação. No último culto, antes da viagem, eu falei sobre o Redentor. Quem está lembrado disso? Falei sobre o Redentor, não foi domingo pela manhã? E eu disse naquela oportunidade que esta palavra redenção, no texto grego original, ela significa alguém que pagou o preço no mercado de escravo. Estão lembrados disso? Eu falei aqui na igreja, expliquei isso à igreja. Quer dizer que a redenção de Jesus tem a ver com a escravidão que o povo de Deus vive enquanto não tem esse encontro com o Salvador. É isso que significa redenção. Então, ele é o nosso redentor, por quê? Porque ele pagou o preço de um escravo no mercado. Foi ele que fez isso, não foi o teu pai, não foi a tua mãe, não foi um pastor, não foi uma denominação, foi o Senhor Jesus. Então, este é o sentido da palavra redenção no texto grego original. Então eu falei muito no último culto aqui, foi um domingo pela manhã, eu falei sobre comprar, eu falei sobre resgatar, eu falei sobre redimir, que foi basicamente a função de Jesus como Redentor. Jesus como Redentor, ele nos tirou da escravidão para a liberdade. E eu pergunto mais uma vez a você nesta noite, pode uma pessoa que foi tirada da escravidão do pecado e foi trazido para a liberdade de Deus, voltar amanhã à escravidão do pecado, pode isso se reverter? Não, absolutamente não. Uma vez livre, livre para sempre. Uma vez filho, filho para sempre. Uma vez perdoado, perdoado para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Glória a Deus, né? Então, uma vez que você foi tirado do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor, irmãos, tu vais ficar no reino do Filho do seu amor para sempre, meu irmão. Não pode mais retornar. Fica para sempre no reino do Filho do seu amor. Então, hoje nós vamos falar de um outro nome atribuído a Deus,
que também fala de salvação. No texto que eu abri aqui na Bíblia, em Lucas, Lucas diz assim: é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador. Quem é que nasceu na cidade de Davi? O Salvador. Diga, o Salvador. Então hoje nós vamos falar sobre mais dois nomes de Deus. E o primeiro é este aqui, o Salvador. Veja, por favor, o que diz João. João capítulo 4. João 4. Versículo 42. João 4, 42. Diz assim: e diziam à mulher: já agora, não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, nós precisamos entender, meus irmãos, o que significa Jesus ser o nosso Salvador. O que isso significa aqui? Porque quando você diz assim, Jesus é o meu único e suficiente Salvador, você está atribuindo ao Senhor Jesus Cristo tudo aquilo que você necessita para ser um salvo. É por isso que nós precisamos conhecer este Salvador aqui com toda a profundidade. Veja, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 5. Atos 5, versículo 31. A palavra de Atos diz assim: Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Veja, Deus o exaltou a príncipe e salvador. Veja também no capítulo 13 de Atos. Atos 13, 23. Diz assim: da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Então quem é o Salvador? Jesus. Diga, Jesus é o Salvador. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que a essência do Evangelho, o que é? É a salvação. Jesus veio com a missão de ser o Salvador. Agora é absolutamente óbvio que se ele veio ao mundo com a missão de ser o Salvador, que ele tem que salvar de alguma coisa. Ele é o Salvador, ele tem que salvar de alguma coisa. Então veja, antes de mais nada, vamos entender o que significa a palavra Salvador ou salvação. No texto grego original, esta palavra Salvador é soter. Soter quer dizer salvador, quer dizer libertador, quer dizer preservador e protetor. Salvação no grego é sotéria. Então quando nós dizemos que Jesus é soter, que Jesus é o Salvador, nós estamos dizendo que Jesus veio trazer o quê? Sotéria. Ele veio trazer salvação, salvação para a igreja. Nós estamos dizendo que ele veio com a missão de salvação, de libertação, de preservação e de proteção para o seu povo, para os eleitos, para aqueles que ele mesmo predestinou em amor. Diga graças a Deus. Agora você pergunta assim: pastor Carlos Magno, Jesus como soter, como salvador, ele salva de quê? De que ele salva? Bom, ele salva de tudo, mas ele nos salva principalmente, meus irmãos, ele nos salva do inferno e ele nos salva do diabo e de todos os demônios. Então, uma pessoa que foi liberta do império das trevas, ela está definitivamente salva do inferno e definitivamente salva da ação do diabo e de todos os demônios que o acompanharam na sua rebelião contra Deus. Lá no livro de Apocalipse, nós já vimos aqui nos cultos passados, diz assim: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Quer dizer que foi o sangue do Cordeiro, o sangue que foi derrotado a cruz do Calvário, que nos deu vitória sobre o diabo e sobre todos os demônios. É por isso que a Bíblia diz que quem é de Deus, quem é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Por que não toca, pastor? Não toca porque o sangue do Cordeiro, meus irmãos, já nos deu vitória sobre todas as hostes diabólicas, sobre todas as hostes infernais. Amém? Diga glória a Deus. Em segundo lugar,
Jesus nos salva da culpa e das penalidades do pecado. Você sabe que quando uma pessoa está em pecado, ela sente muita culpa, né? Ela carrega um sentimento de culpa violenta. Todos nós já experimentamos isso no nosso passado. Aquele sentimento de culpa, né? Mas quando uma pessoa é salva, meu irmão, no momento que ela experimenta este poder da salvação de Jesus Cristo, então todo esse sentimento de culpa é retirado definitivamente da sua vida. Isto é uma obra que o Espírito Santo de Deus faz. No momento que você recebeu o Salvador, olha, toda a culpa e toda a penalidade do pecado foi definitivamente retirada da tua vida. Em terceiro lugar, Jesus salva do hábito e do domínio do pecado. Por exemplo, veja por favor, um homem que bebe. O homem chegou para mim e disse: pastor, olha, eu quando não bebo, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa maravilhosa, minha mulher gosta de mim, meus filhos gostam de mim, minha família me adora, mas o negócio é o seguinte, pastor, quando eu bebo, eu me transformo. Olha, eu maltrato todo mundo, eu maltrato meus filhos, eu maltrato minha esposa, eu viro um homem violento, eu bato com o meu automóvel. E eu perguntei a ele assim: então por que o senhor bebe? Por que o senhor então bebe, se o senhor sabe que tudo isso de ruim acontece na sua vida? E ele disse para mim assim: sabe por quê, pastor? É porque existe alguma coisa que é muito mais forte do que eu, que me leva a beber. Então você vê que o pecado, meu irmão, ele não só cria hábitos, como ele passa a ter domínio sobre aqueles hábitos. Ele cria hábito na vida da pessoa e ele passa a dominar a pessoa através daqueles hábitos. Isso aqui é o grande problema que as pessoas às vezes não entendem. Às vezes você vê homens aí, fortes, musculosos, né? Aquele corpo de atleta, aquele corpãozinho imenso, e no entanto não conseguem vencer um cigarrinho desse tamanho. Se torna escravo de um cigarro. Apesar de toda a força, apesar de toda a aparência de atleta, o cigarro é muito mais forte do que ele. Por quê? Por causa do hábito e do domínio do pecado. Há pessoas que não conseguem parar de roubar, há pessoas que não conseguem parar de mentir, há pessoas que não conseguem parar de se drogar, de fumar maconha, de cheirar cocaína. Por quê? Porque essas coisas são hábitos do pecado que vão dominando a vida das pessoas. Agora, uma vez que a pessoa está em Cristo, então o Espírito Santo de Deus lava completamente a pessoa, regenera completamente a pessoa, e a pessoa se livra de uma vez e para todos desses hábitos e desses domínios do pecado. Esta é a obra que o Espírito Santo faz, né? Então Jesus também salva do pecado e dos hábitos do pecado, que muita gente aí vive escravizada. Em quarto lugar, Jesus salva da maldição do pecado. Você sabe que todo pecado é maldito, né? Você sabe que foi a lei que mostrou o pecado. E lá em Gálatas, Paulo disse que o quê? Que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quer dizer que uma pessoa que vive debaixo das obras da lei, ela está sempre vivendo debaixo da maldição do pecado. Cristo nos resgatou desta maldição. Nós saímos desta maldição do pecado. Não vivemos mais debaixo da maldição do pecado. Em quinto lugar, Jesus também salva de enfermidades. Faz parte da vida de um eleito de Deus. Faz parte de uma pessoa que é salva. Viver uma vida sarada, viver uma vida curada, viver uma vida de saúde. Isso faz parte da tua vida. Agora você tem que crer nisto. Você tem que confessar isto aqui. Por isso que na nossa igreja nós temos o hábito de dizer: se está na Bíblia, eu creio. Se está na Bíblia, eu creio. Nós confessamos aquilo que está escrito, porque nós acreditamos na palavra de Deus. Amém? Veja, por favor, em Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículo 9. Romanos 10, 9. Diz assim a palavra: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Você veja que Jesus como Senhor, Jesus como dono, Jesus como nosso proprietário, Jesus como Quírios, né? Ele teve o direito de estabelecer regras. Nós já vimos isso aqui. Então ele disse assim: olha, para uma pessoa ser salva, para você identificar uma pessoa como uma salva, ela tem que confessar com a sua boca que Jesus Cristo é
Senhor. Não é confessar em silêncio, não é confessar em pensamentos, não. É confessar com a boca, está aqui escrito. Às vezes a gente vê na igreja, na hora do louvor, eu estava observando daqui, né? Louvor, a pastora Sandeli louvando, e eu às vezes fico louvando com o olho fechado e o outro aberto para observar as coisas. E tem gente que é incapaz de falar uma palavra no louvor. Outros estão louvando, aleluia, tu és maravilhoso, Jesus eu te amo, Jesus eu te adoro, tu és digno, meu Deus, tu és o soberano. Outros estão assim. São incapazes de ministrar louvor, meu irmão. Fico fechada. Tinha gente sentado na hora do louvor na igreja. E gente do evangelismo, hein? Eu olhei daqui e digo, caramba, do evangelismo, dando um exemplo, sentado na hora do louvor. O que a Bíblia diz? Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor. Então, se uma pessoa não confessa que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o seu dono, que Jesus é o seu proprietário, esta pessoa não pode ser uma salva. Só que isto aqui, meu irmão, não é simplesmente uma frase. Não é simplesmente o fato da pessoa abrir a boca e dizer, oh, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu dono. Não, isto aqui é um exercício de fé que a pessoa faz e que acaba sendo refletido nas atitudes daquela pessoa no dia a dia da vida. Porque se você não confessar isto pelo Espírito Santo, se isso não for uma coisa que venha de dentro do teu coração, das tuas entranhas, você vai ter atitudes que vão provar exatamente o contrário do que você está dizendo. Então é um exercício de fé. Eu digo, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu dono, Jesus é o meu proprietário, e as minhas atitudes vão refletir aquilo que eu falei. Vão provar que realmente Ele é o meu Senhor. Então, a pessoa tem que reconhecer que Jesus é o Senhor, mas ela também tem que crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, que Ele é soberano e que Ele está vivo, que Ele reina pelos séculos dos séculos e que Ele controla todas as coisas. Isto é uma regra que Deus estabeleceu. Então você vê que a fé, ela tem que ser expressa com palavras e com atitudes. Se a fé for uma fé muda, se é uma fé só de pensamento, é uma coisa estagnada, é uma coisa inerte, é uma coisa hipócrita, é a mesma coisa o louvor a Deus, né? O povo que o Senhor formou para o seu louvor. Nós fomos formar para louvar a Deus. Se você vem à igreja e na hora do louvor você fica parecendo uma mosca morta, não sai nenhuma palavra de louvor, você não louvou a Deus. Você não veio à igreja louvar a Deus. Você não veio louvar a Deus. Você veio fazer o que na igreja? Né? Então você tem que louvar. Vamos louvar, aleluia, glória. Olha, tu tens que botar para fora, tem que colocar para dentro aquilo que o Espírito Santo já encheu o teu coração. Amém? Muito bem, então meu irmão, aqui no nosso ministério, nós dizemos, olha, aquilo que eu creio eu falo. Por isso que nós dizemos, Deus está no controle. Nós dizemos, eu sou um predestinado, eu sou um abençoado. Mas nós dizemos porque nós cremos nisto, meu irmão. Não é dizer apenas como uma frase feita, não é dizer apenas da boca para fora. Para eu dizer Deus está no controle, as minhas atitudes têm que provar aquilo que eu estou dizendo. Se eu digo Deus está no controle, e no primeiro vento de dificuldade, eu começo a fugir do problema, eu começo a ter atitudes estranhas, então aquilo que eu falei foi apenas da boca para fora. Não foi uma coisa, sabe, motivada, inspirada pelo Espírito Santo. Porque dizer Jesus é o Senhor, qualquer pessoa pode dizer. Não, é quando você diz, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos lá. Versículo 11. Versículo 11. Estamos lendo Romanos 10, 11. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Olha, todo aquele que crê em Jesus não será confundido. No texto hebraico original, esta palavra confundido, ela tem o sentido de dizer uma pessoa que não foge. Então, toda pessoa que crê em Jesus como Senhor, que crê em Jesus como Salvador, ela não foge da luta, ela não foge das dificuldades, ela não foge dos problemas, ela não foge de nada neste mundo.
Por que não foge, pastor? Porque ela crê que Deus jamais desampara os seus. É uma pessoa que não se acovarda diante de nada neste mundo. Ela não se acovarda diante de inimigos poderosos. Ela não se acovarda diante de gigantes. Ela não se acovarda diante do Mar Vermelho. Ela não se acovarda diante das muralhas de Jericó. Por que não se acovarda, pastor? Porque ela sabe, meu irmão, que em qualquer circunstância da vida, a Bíblia diz que ela é mais do que vencedora. Essa pessoa que crê. Então, todo aquele que nele crê, não foge. Este é o sentido da palavra no texto hebraico. Não foge, não se acovarda. Se você vê uma pessoa dizer que crê em Jesus, e quando vem problema, essa pessoa perna porque eu te quero. Essa pessoa não crê, é mentirosa. Está enganando a si mesma, meu irmão. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu creio neste Senhor aqui da Bíblia, meu irmão. Eu creio na palavra dele, em nome de Jesus Cristo. Mas como eu já encontrei gente que, eu creio, e no primeiro vento, ai, perna para que te quero. Não creio em nada, são pessoas hipócritas, são pessoas mentirosas, né? Mas vamos continuar. No livro de João, você vê, se eu fugisse, eu não aguentava pregar com esse som horrível aqui da igreja. Mas até isso eu aguento, né? Não fujo, eu suporto pregar dessa forma, né? Não tem problema. Oh, que coisa horrível, né? Meu Deus do céu, toda vez que eu chego de viagem, esse problema na igreja, né? Aí eu tenho que reclamar. Parece que tem umas pessoas aqui na igreja, esses garotos, eles trabalham movido a aperto, né? Quando reclamam, eles tomam providência, você vai ver. Aí domingo eles vão resolver o problema. Aí amanhã eles correm, arranjam gente, arranjam engenheiro, arranjam não sei o quê. Aí, ficou legal, domingo o som tal. Por que não fizeram antes? Por que não fizeram isso antes? Por que não tomaram providências antes? Só que as pessoas reclamam. Por isso que vai gente no meu gabinete, pastor, dê um aperto aí na turma, pastor. Olha, quando o senhor viaja, a coisa fica meio solta, sabe? A coisa fica meio desengonçada. Tem gente que falta culto. Tem gente, quando sabe que o pastor está viajando, tira férias junto com o pastor. Bom, essas pessoas que faltam à igreja quando eu viajo, é porque elas não vêm à igreja por causa da palavra. Elas não vêm à igreja por causa de Jesus. Elas vêm à igreja por causa do pastor. Elas estão fazendo do pastor o seu Deus e elas estão literalmente perdidas. Porque eu não posso ser Deus de ninguém, eu não posso ser salvador de ninguém, eu não posso ser nada de ninguém. Se a pessoa falta à igreja porque eu viajo, Deus que me livre, isso é a idolatria mais perversa que pode existir. E eu não aceito desta igreja idolatria. As pessoas têm que vir a esta igreja por amor à palavra de Deus, elas têm que vir aqui a esta igreja por amor ao Senhor Jesus Cristo. Não importa se é o pastor Carlos, não importa se é o pastor Sérgio, não importa se é a pastora Sandreli, não importa se amanhã é o diácono Raimundo, não importa. A pessoa que ocupa esse púlpito aqui, Deus certamente falará através dela, em nome de Jesus. Então, se a pessoa tem outro tipo de comportamento, é outra história. Então vamos lá. João, capítulo 1, versículo 29. Agora nós vamos estudar o segundo nome, né? Que era o nome que João Batista usava. Já vimos o primeiro, que era o Salvador. João capítulo 1, versículo 29. Diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora nós vamos entender, nós vamos estudar a respeito do Cordeiro de Deus. Esta expressão, o Cordeiro, ela aparece 26 vezes no livro do Apocalipse. Então, por que é que quando João Batista viu Jesus, ele disse profeticamente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque João Batista, meus irmãos, ele era filho de um sacerdote, ele era filho de Zacarias, e João Batista sabia, meu irmão, que quando no Antigo Testamento, no Velho Pacto, o povo pecava, então o sacerdote pegava um cordeiro, né, e sacrificava aquele cordeiro, derramava o sangue do cordeiro. Aquilo era feito como expiação pela culpa dos pecados que o povo havia cometido. Por isso que um cordeiro tinha uma importância muito grande para o povo judeu, para os antigos. Porque era através do sacrifício do cordeiro que se fazia a expiação dos pecados. Na época do Velho Testamento, na época que estava em vigor a lei de Moisés, era assim que a coisa funcionava. Então, quando ele viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Na realidade ele estava dizendo: eis aí o Cordeiro perfeito, eis aí o sacrifício dos sacrifícios que vai tirar definitivamente o pecado da vida daqueles que ele predestinou para a salvação. Era isso que João estava dizendo. Ele estava falando profeticamente. Olha, vamos ver esta profecia lá no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 53. Versículo 4 em diante. Isaías 53, versículo 4 em diante. Diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como cabritos. Como é que está na tua Bíblia? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Nós sempre fomos ovelhas, meu irmão. Não tem essa história, não, você era cabrito, quando aceitou Jesus, aí Deus te transformou em ovelha. Não, 1000 vezes não. Quem nasce ovelha, morre ovelha. Quem nasce cabrito, morre cabrito. Não há essa mudança, não há essa metamorfose. Deus não faz uma operação plástica. Deus não pega um cabrito e diz: não, peraí, deixa eu dar um jeitinho aqui agora e vai transformar numa ovelha. Deus não pega um lobo e faz o lobo virar ovelha. Não existe na Bíblia. Então, todos nós, todos eleitos, todos predestinados, andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, olha, como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, ele foi levado ao matadouro como cordeiro, como ovelha. No tempo da lei, o sistema levítico, meu irmão, sempre exigia o sacrifício de um cordeiro para que houvesse o perdão dos pecados. Sempre, sempre, sempre. Então, aquele cordeiro que era morto no altar do sacrifício, durante o período da lei mosaica, na realidade, ele era um tipo de Cristo. Ele apontava para Jesus, ele era a sombra dos bens vindouros, ele era a sombra do verdadeiro cordeiro, do sacrifício perfeito, que iria se manifestar lá na frente do Calvário. Então você vê, quando um cordeiro era morto, quando ele era morto, lá no altar, e o sangue era aspergido no local chamado Santo dos Santos, isto na realidade estava apontando para aquilo que Jesus realizaria lá na frente. Estava apontando para o que Jesus iria realizar lá na cruz do Calvário. Jesus, ele foi o Cordeiro perfeito de Deus. Diga, Jesus foi o Cordeiro perfeito. Então João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que significa esta palavra tira? O que significa? Na verdade é um verbo, né? Então este verbo, no texto grego original, ele é airon, não é aion, é airon. Airon significa tira. Airon significa tirar, levar e destruir. É este o sentido deste verbo tira. Então você veja, quando uma pessoa entende, meu irmão, o significado do Cordeiro de Deus, então ela passa a ter uma consciência, ela passa a ter plena certeza de que Jesus tirou, levou para a cruz do Calvário e destruiu todo tipo de pecado que havia na sua vida. Ela passa a ter consciência disso aqui. Então você veja, ele tirou da nossa vida o pecado, ele levou para a cruz e ele destruiu na cruz do Calvário o pecado. Por isso que Paulo disse, para que nós, mortos ao pecado, vivamos para Deus. Pastor, e se depois de tudo isso que Jesus fez, se de repente um eleito de Deus, um predestinado, começar a pecar? O que acontece, pastor? O que acontece? Ele vai receber de Deus, meu irmão, disciplina, correção e açoite. Olha, e Deus faz isto, meu irmão, para que nós participemos da sua santidade. Todo filho de Deus começa a viver uma vida de pecado, não tem outra maneira. Deus vai disciplinar, Deus vai corrigir e Deus vai açoitar. No Salmo 103, vamos ao livro de Salmos,
Ai, Jesus, dá-me paciência para suportar esse som. Senhor Jesus Cristo, Deus bendito, Deus amado, tudo eu posso naquele que me fortalece. Salmo 103, versículo 12. Diz assim a palavra: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Olha, quanto dista o Oriente do Ocidente, assim Deus afasta das nossas vidas as nossas transgressões. Agora, Deus, para fazer isso, Deus faz isso, nem que para isso Ele tenha que disciplinar, Ele tem que corrigir, Ele tem que açoitar. E você já imaginou se Deus não fizesse isto? Olha, nós seríamos semelhantes aos filhos do diabo. Nós seríamos igualzinho a eles, meus irmãos. Nós iríamos viver a nossa vida continuamente mergulhado na lama do pecado. Aí você diz: pastor Carlos Magno, Deus já sabia que o homem iria pecar, pastor? Sabia. Deus já sabia. Pastor, mas se Deus já sabia, então por que razão, por que motivo, pastor, Deus permitiu que o homem pecasse, se Ele sabia que o pecado do homem ia gerar a morte no homem? São perguntas que as pessoas normalmente fazem, né? Bom, olha, eu vou te mostrar agora que o sangue do Cordeiro, ele já havia sido conhecido antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus, sabendo do que iria ocorrer com o homem, Deus já providenciou antecipadamente daquilo acontecer a remissão dos pecados do homem. Olha como é que Deus trabalha, como Deus é tremendo. Veja em 1 de Pedro. Vamos lá no finalzinho da Bíblia. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. Ele diz assim, versículo 19: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos por amor de vós. Quer dizer então que o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, ele já era conhecido antes da fundação do mundo. Irmãos, isto era o quê? A provisão de Deus, providenciada antecipadamente. Olha como o nosso Deus é tremendo. Deus já havia providenciado antecipadamente provisão para o problema gravíssimo do pecado do homem que iria acontecer lá na frente. Em Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 20. Romanos 8, 20 diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quer dizer que alguém sujeitou a criação de Deus ao cativeiro do pecado. A vaidade significa ao pecado. Alguém sujeitou a criação. Veja no versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha, quer dizer que as pessoas precisam ser redimidas do cativeiro da corrupção. E aí você começa a perceber o que é uma pessoa, enquanto ela não tem Jesus na sua vida, ela está onde? No cativeiro da corrupção, está aqui na Bíblia. Quando ela tem Jesus, quando Deus a chama, quando ela tem um encontro com Deus, então ela sai do cativeiro da corrupção para onde? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Por quê, pastor? Porque o Salvador tirou, levou e destruiu o pecado que havia na vida dela. Diga graças a Deus. Então veja, irmãos, só o sangue de Jesus é que poderia livrar o homem da corrupção do cativeiro da corrupção. Só o sangue de Jesus, não teria outra alternativa. Enquanto você não conhece esta verdade aqui, você é um escravo. Olha, eu só fui me libertar do cativeiro da corrupção quando eu conheci a revelação da graça de Deus. Até 5 anos atrás, enquanto eu não conhecia esta verdade da graça de Deus, eu vivi como escravo. Eu fui escravo da igreja romana, com a sua idolatria terrível. Eu fui escravo da seita universal, com o seu paganismo perverso. Eu fui um escravo das mentiras de Satanás.
Agora, o conhecimento destas verdades aqui me libertou da escravidão da corrupção, e agora eu vivo aonde? Na liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha, vou te dizer uma coisa, meu irmão, e para você que está ouvindo essa mensagem através do rádio, através de uma cassete. Uma pessoa que vive fazendo sacrifícios, uma pessoa que vive lambendo pó, esfolando o joelho no chão, uma pessoa que vive subindo monte, descendo monte, pagando preço. Olha, esta pessoa, ela é uma escrava da corrupção da verdade. Escrava da corrupção da verdade. A verdade foi corrompida e tem escravizado muita gente. E eu queria agora te mostrar um exemplo prático disso que eu estou te dizendo. Venha junto com o pastor, por favor, ao livro de Lucas, capítulo 13. Lucas 13, versículo 10 em diante. Aqui tem um exemplo maravilhoso. Lucas capítulo 13, versículo 10 em diante. Então vamos ler o texto que diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Então presta atenção, esta mulher aqui, ela era o quê? Uma filha de Abraão. Ela era uma eleita, ela era uma predestinada, ela era uma mulher religiosa, ela era uma mulher que frequentava a sinagoga, mas apesar de tudo isso, ela era uma escrava. Ela não conhecia Jesus, ela não conhecia os seus direitos, sabe? E por isso ela aceitava viver a sua vida inteira como uma escrava de uma enfermidade. Ela vivia escrava das doenças. Olha, no texto grego original, os originais da Bíblia, não diz que ela era possessa de um espírito de enfermidade. Isso aqui foram os tradutores que acrescentaram a Bíblia. No texto não diz isso aqui. No texto original diz que ela tinha um espírito de enfermidade. Não diz que ela era possessa de um espírito de um demônio. Diz que ela tinha um espírito de enfermidade. Ou seja, ela tinha um sentimento, sabe, de conformação com a doença. Você veja que Jesus não mandou o espírito sair da vida dela. Jesus apenas disse o quê? Mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus não diz o demônio da doença saia. Ele disse, não, mulher, estás livre da tua enfermidade. Então como é que Satanás trazia esta filha de Abraão, presa, escrava, já havia 18 anos, diz a Bíblia, através da falta de conhecimento. Então, ela tinha um espírito de enfermidade, aquele sentimento, sabe, de conformação com a doença, de conformação com o sofrimento. É aquela pessoa que diz assim, não, mas isso é da vida mesmo, isso é assim mesmo, isso é da vida, o que é que a gente pode fazer? Tem tanta gente aí sofrendo, tem tanta gente aí também com doença, se a doença chegou à minha vida, eu tenho que me conformar, isso faz parte do dia a dia da vida, por que que um está sofrendo e eu não posso sofrer também? Tem gente que tem um espírito de derrota. Espírito de derrota, não, eu nunca vou conseguir, não vou ter condições, não, eu nunca vou conseguir passar no vestibular, é muito difícil, sabe? São não sei quantas pessoas para cada vaga, não vai dar, eu não vou nem tentar. Outro diz assim, não, eu nunca vou conseguir ter uma casa própria, eu nunca vou conseguir ter o meu automóvel, eu nunca vou conseguir ser alguém na vida. Irmãos, isto é um espírito de derrota. A pessoa tem um sentimento negativo dentro dela, um espírito de conformação com a derrota.
Quantas são as pessoas, meus irmãos, que vivem frequentando as igrejas, que são filhas de Abraão, que são eleitas de Deus, que são predestinadas por Deus, que têm os seus nomes escritos no livro da vida, mas que carregam dentro de si um espírito de enfermidade, se conformam com doença, se conformam em viver uma vida, sabe, dependente de remédio, viver nos médicos, uma hora está doente aqui, outra hora está doente acolá, e vão se conformando com isso. Outros estão dentro da igreja, mas têm um espírito de derrota, outros têm um espírito de angústia, outros têm um espírito de depressão, um espírito de baixa autoestima, sabe, complexo de inferioridade. São pessoas que vivem presas por Satanás. Não é que Satanás está na vida delas, não. É que elas aceitam viver escravas das coisas que são próprias do diabo, das coisas que são contrárias à vida. Então elas correm de um lado para o outro, elas fazem sacrifício, elas fazem jejum, elas pagam um preço violento, correm, fazem correntes, colocam um copo com água na frente do rádio, elas ligam para os programas de rádio, pedem para colocar o nome no livro da oração. Fazem tudo isto porque elas não conhecem o Salvador. Elas não conhecem o Soter. Ela não conhece aquele que trouxe sotéria, aquele que trouxe salvação para nossas vidas. Elas não sabem, meus irmãos, que são raça eleita, que são nação santa, que é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Não sabem. Por isso que o Senhor disse: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o quê? Conhecimento. Esta mulher aqui, filha de Abraão, eleita de Deus, pedra viva, predestinada, mas escrava de Satanás, aceitando a enfermidade, aceitando o fracasso, aceitando uma vida de sofrimento e de dor, porque ela não sabia que o Salvador já havia lhe dado libertação de toda aquela escravidão. Era escrava da religião, era escrava das doutrinas humanas, era escrava dos sacrifícios da lei, porque ela não conhecia o Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Quantos de nós vivemos como esta mulher, escravas? Quantos de vocês chegaram aqui na igreja escravos de um espírito de angústia? Tinha na vida aquele espírito para baixo, aquele espírito de negativismo, aquele espírito de desânimo. Quantos chegaram aqui na igreja, sabe? Já não tinham mais sonho, já não tinham mais esperança, já não sentiam mais prazer com a vida, e depois que começaram a ouvir a palavra da graça, depois que conheceram essas verdades de Deus, depois que você passou a conhecer o Salvador, depois que você passou a conhecer o Redentor, depois que você passou a conhecer o Cordeiro de Deus, que Ele tirou, que Ele levou para a cruz e destruiu todo o pecado da tua vida, que Ele te regenerou, que Ele te fez uma nova criatura, que Ele te colocou assentado em lugares celestiais, então você se livrou de todo espírito de escravidão que havia em você. Hoje você diz: aleluia, eu sinto prazer em viver, glória a Deus. Hoje é um sorriso nos teus lábios, hoje você não anda mais cabisbaixo, hoje você não aceita mais fracasso, hoje você não aceita mais angústia, hoje você não aceita mais derrota, hoje você não aceita mais se conformar com aquilo que é contrário ao que diz a palavra de Deus. Por quê? Porque o Salvador te libertou da escravidão de Satanás. Quem tem ouvidos, ouça, ouça, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus.